Então, sejam todos bem-vindos aí a mais um Britec Talks, um webinar aqui oferecido pela Britec. E hoje a gente conta com a parceria aí da RTM e a gente vai falar de um assunto muito importante, que está sendo bastante fomentado aí no mercado de uma maneira geral, tá? Que é a importância da padronização da comunicação entre os participantes da indústria de fundos de investimento. A RTM está com uma solução bem interessante, a Britec já vem trabalhando nessa parceria aí com a RTM, e a gente vai comentar um pouquinho hoje aqui para vocês, explicar e abordar o assunto, passando algumas dicas aqui de utilização da plataforma, tá? Do webinar que a gente está utilizando. A qualquer momento vocês podem fazer envio de mensagens aqui via chat, tanto a nossa equipe Britec quanto a equipe RTM também estará aqui participando no chat, tirando dúvidas, tentando entender aí algumas perguntas que possam surgir. E se você quiser fazer alguma pergunta destinada a qualquer um dos palestrantes, tem a caixinha de Q&A aqui embaixo também. Manda para a gente e a gente no final vai destinar um tempinho aí do webinar para poder responder essas perguntas. Para quem ainda não conhece, está passando aqui pela primeira vez, né? A Britec é uma wealth tech global. Nós oferecemos aí solução para o ecossistema de gestão de investimentos para mais de 450 clientes em 22 países. E a gente já tem aqui o Britec Talks, esse canal há um tempo. Inclusive, no nosso site você encontra aí todos os arquivos de outros webinários que a gente já fez anteriormente. Você consegue, são mais de 26 horas de conteúdo lá disponível para a gente aprofundar mais sobre o mercado. E geralmente a gente traz temas como novidades e tendências no mercado de investimento, alterações regulatórias, impactos e oportunidades. Muitas vezes a gente traz um pouquinho mais aí dos contextos do produto Britec, casos de uso, novas funcionalidades, e também fazemos painéis aí com principais agentes do mercado, e hoje é o caso aqui, a gente tem dois representantes aqui da equipe Britec, e o Aloysio representando a RTM, tá? São os nossos palestrantes de hoje. A Aloysio é Head de Negócios, o Michel Peixoto aqui da Britec, nosso Product Owner, e o Luiz Fiore, nosso líder de desenvolvimento. Eles vão fazer a palestra e a apresentação deles. Ao finalzinho, a gente vai destinar aí 10 minutos para responder perguntas, então fiquem à vontade para mandar ali via Q&A. Vou passar a bola aqui para o Aloysio. Aloysio, muito obrigado por estar aqui com a gente, é um prazerzaço consolidar essa parceria aqui com esse webinar. Fica à vontade, a sala é toda tua, por favor. Obrigado, Mário. Obrigado, Vitor, aí também, né? Obrigado a Britec pela organização desse evento. Acho que é muito bom poder participar aqui, poder dividir esse espaço aqui também com o Fiore e com o Peixoto aqui para falar de um tema muito importante, né? Que é a questão de como a gente pode padronizar, né? Os processos aqui de comunicação entre as instituições. Acho que é um tema muito relevante, principalmente nesse momento que a gente passa por uma mudança regulatória na norma de fundos de investimento, né? A gente está numa transição, saindo da instrução CVM 555, passando agora para a resolução 175. Tem um desafio muito grande do mercado de adaptação e facilitar processos, né? Encurtar etapas aqui para que facilite a comunicação entre as partes. A gente gera uma possibilidade aqui de ampliar os negócios, né? Facilitar também o ganho de escala aqui entre as instituições. Então, muito bom, agradeço aí a Britec pelo espaço e vou começar aqui falando um pouquinho para vocês da solução do Hub Fundos, né, que a RTM está desenvolvendo, e junto com a parceria aqui com a Britec, que vai ser muito importante aqui para a gente facilitar a entrada, principalmente a conectividade aqui de todos os clientes da Britec junto com a RTM. Tá? Para quem não conhece a RTM, nós somos uma empresa que já está no mercado financeiro há mais de 25 anos, a gente atende a mais de 750 instituições do mercado financeiro. Nós somos uma empresa do mercado, porque somos uma empresa, né, que a participação societária, né, 80% da participação é da Ambima, 20% é da B3, e o grande foco aqui que a RTM vem para atuar nesse mercado é com foco estratégico de atuar como um agente neutro, né?
O nosso grande objetivo aqui não é assumir a atividade de um administrador, de um gestor, de um distribuidor, muito menos também atuar nas atividades que os vendors executam, né? Principalmente aí trabalhando, né, atuando aqui em prover soluções aqui para toda a parte interna das instituições, para toda a parte de infraestrutura e comunicação interna de atendimento à sua estrutura e à sua base de clientes. Legal. No próximo slide, eu vou comentar aqui um pouquinho das principais dores, né? O porquê, né? A RTM, em 2021, ela começou a fazer um trabalho de conversas aqui com o mercado para identificar quais eram as grandes dores aqui que a gente poderia tratar e atender esse mercado de fundos. E aí, nessa rodada intensa que fizemos aqui com as instituições, enfim, buscando entender aqui o que a gente poderia atuar para criar um negócio, a gente percebeu aqui que tem um grande, né, várias dores aqui, mas podemos destacar aqui que principalmente a questão de desatualização, todas as bases aqui do mercado, elas são descentralizadas, né? Então todo o processo ele acaba sendo complexo, porque toda a comunicação que tem entre uma parte com a outra, cada um tem um fluxo e um padrão diferente. E o grande trabalho, a grande dor, principalmente que as instituições têm hoje, é de gerenciar esses canais. Um exemplo que a gente pode tratar aqui, que eu vou falar um pouco mais à frente, mas que é bem relevante, é sempre que uma instituição, um distribuidor, ele capta algum recurso com algum cliente, ele precisa enviar essa operação, essa aplicação, esse resgate para um administrador, ele sempre vai ter que mandar num padrão ou num formato diferente. Isso gera um trabalho gigantesco. Muitas vezes esse trabalho ele acontece de forma manual ou por e-mail. E uma das formas aqui que a gente quer tratar e que a gente quer atuar aqui é reduzir o risco desse processo, né, criando um canal que vai facilitar toda essa comunicação e facilitar o processo das instituições para que elas se comuniquem num único padrão, num único formato. Legal? No próximo slide, eu vou mostrar um pouquinho a primeira solução que a gente tem, que é com relação à movimentação. Hoje no mercado, a gente tem duas funcionalidades aqui no sistema Hub Fundos que já está em produção, que no caso é o sistema de movimentação, que nós chamamos aqui de integralização de cotas, e o sistema de portabilidade. No sistema de integralização, o que nós queremos fazer aqui, né? O grande objetivo é facilitar toda essa troca de informações sem que o mercado precise se adaptar a esse fluxo, né? Então, pensando aqui numa visão, né, desse layout, né? Olhando aqui o investidor, sempre que ele fizer algum tipo de movimentação com o distribuidor hoje, sempre que ele vai mandar algum tipo de operação para o administrador, ele precisa mandar no padrão do administrador. Para facilitar todo esse processo e todo esse fluxo de comunicação, a gente fez um trabalho junto com a Britec para quê? Para adaptar o layout, né, que hoje, principalmente os clientes da Britec aqui que utilizam o sistema da Britec, eles vão mandar aqui via Hub. O Hub vai converter essa operação que foi encaminhada, essa aplicação, o resgate, e a gente vai converter no layout do administrador. Nesse fluxo, a gente vai garantir que o distribuidor ele faça um processo de comunicação única, facilitando e também evitando com que ele faça trabalhos manuais aqui, que ele tenha qualquer tipo de comunicação que não aconteça via sistema. Tá? Um outro ponto muito importante aqui é que quando a gente olha o fluxo de comunicação, tem diversos participantes do mercado, né? E o grande desafio aqui também nessa parte de comunicação é manter o acompanhamento do status dessa boleta para acompanhar se ela foi ou não concluída, né? Se ela foi aprovada e se foi aprovada por todos os participantes aqui do mercado. Então, dentro do sistema Hub Fundos e já conectado aqui, né, com a Britec, automaticamente os clientes vão mandar essas operações e vão poder controlar todos os status das boletas. Então, isso vai facilitar muito o processo, principalmente quando a gente pensa no fluxo de liquidação, porque tem dois estágios muito importantes, né? A gente tem o envio da boleta
e depois a gente tem todo o fluxo de envio do recurso financeiro e aprovação. Então, dentro do sistema Hub Fundos, a gente consegue facilitar toda a comunicação entre as partes para que eles possam acompanhar o fluxo de aprovação das boletas. Finalizou a aprovação da boleta, que pode ir direto para o gestor aprova, manda para o administrador e vai para o custodiante, ou se o distribuidor manda direto para o administrador, ele vai conseguir mandar aqui, e o gestor ele vai ser responsável só por acompanhar a gestão do caixa, né? Então ele vai conseguir monitorar aqui as boletas que estão entrando ou saindo, mas por esse sistema ele vai passar a fazer o acompanhamento de toda a distribuição dos recursos de terceiros em tempo real e acompanhar todo o fluxo de liquidação. Isso vai permitir, vai facilitar todo o processo aqui para que ele possa garantir que todas as boletas foram enviadas, foram aprovadas durante o dia, e todos os recursos financeiros que foram encaminhados, eles também foram recebidos ou foram aprovados e foram liquidados também naquele dia. Tá? Então, pensando aqui em processos, o grande objetivo aqui do nosso sistema é facilitar todo esse fluxo, além de permitir também que a gente possa encurtar processos aqui também, pensando no fluxo de envio de movimentação. Porque como a gente tem duas etapas aqui, né, que principalmente primeiro é o envio da boleta e depois é o envio do recurso financeiro, uma opção, uma alternativa que a gente está disponibilizando aqui no nosso sistema é a integração com a B3. Então, nesse processo aqui do Hub Fundos, se as instituições optarem, ao invés de fazer a liquidação via TED, que é o meio mais comum atualmente, que é utilizado para fazer a liquidação, se eles quiserem mudar para fazer a liquidação via clearing, nosso sistema já está integrado com a plataforma Nome da B3 e a gente facilita todo esse processo. Então, ao invés de você realizar em duas etapas aqui o fluxo do envio, né, da movimentação, que é o envio da boleta e depois a liquidação, aqui você faria numa única etapa. Você manda a boleta, assim que os agentes aqui aprovarem a boleta, automaticamente o sistema ele cai na plataforma Nome e ele já faz a liquidação automática, ou seja, se é um envio de uma aplicação, ele vai debitar a conta do distribuidor e vai creditar a conta do fundo aqui no administrador, e se for um resgate, ele vai descontar aqui, vai debitar a conta do fundo e vai creditar a conta do distribuidor. Então, a gente encurta as etapas, principalmente pensando aqui, né, nos alocadores, aqui nos fund of funds. Eu acho que uma grande dor aqui dos gestores nesse processo é garantir, né, que o recurso financeiro vai estar disponível ali para ele poder fazer essa liquidação. E com essa integração via clearing, a gente consegue facilitar todo esse processo aqui de troca de informações e também de troca de recursos financeiros. Seguindo no próximo slide, uma outra dor que identificamos aqui junto com o mercado também está relacionada à transferência de recursos. Essa dor é bem latente, principalmente quando a gente olha o distribuidor, né? Porque uma grande demanda que a gente tem hoje, sempre que o investidor tem algum problema de relacionamento com o distribuidor, ele quer mudar esse relacionamento para uma outra instituição, ao invés dele ter que resgatar os recursos, ele quer optar por transferir até para ele ter uma economia aqui em relação a impostos, né, para fazer esse fluxo de transferência. E atualmente na indústria de fundos, a gente não tem um processo, não tinha, né, até a criação do Hub Fundos, um processo automatizado para fazer esse processo. Então, principalmente aqui os distribuidores que trabalham com clientes aqui, né, de varejo, que tem uma demanda muito grande, o grande problema aqui é transitar todas essas informações por e-mail e fazer todo esse fluxo de comunicação entre o distribuidor cedente, né, que é a parte aqui onde o investidor solicita a transferência, mandar para o cessionário e aí no final ainda mandar essas informações para o administrador. Então, buscando também mitigar risco, facilitar o processo, garantir, né, principalmente aqui por uma demanda na autorregulação da Anbima, né, que temos aí
Atualmente, a instituição ela tem um prazo de até 7 dias úteis para fazer essa transferência, sempre que tiver uma demanda de solicitação de clientes, né? Nesse processo, hoje, quando ele é feito de forma manual, esse processo chega a levar em torno de 30 a 60 dias para ser concluído. Via o nosso sistema, por ele ser 100% eletrônico, a gente consegue garantir aqui entre as partes que ele seja transacionado aí no prazo de 5 a 7 dias úteis, ok? Então, qual é o grande objetivo aqui? Nosso sistema ele automatizou todas as etapas. Sempre que o investidor, né, fizer uma demanda que solicitar o distribuidor cedente vai mandar essa informação via Hub Fundos. A gente vai identificar quem são os distribuidores aqui, né, que vão receber essas portabilidades. A gente vai direcionar esses distribuidores, eles vão verificar se o cliente possui relacionamento com eles, se eles têm contrato de distribuição com esse fundo. Se estiver tudo certo, eles aprovam essa operação, a gente encaminha essa solicitação para o administrador e ele faz a troca da posição, retirando o recurso, né, do cliente no distribuidor cedente, encaminhando para o distribuidor cessionário. Finalizando essa troca, assim que o administrador comunica a plataforma, a gente informa todas as partes, incluindo aqui o gestor. Tá? E o grande ponto aqui importante nesse processo é que a todo momento aqui, né, sempre que tem uma atualização, uma nova portabilidade, a gente garante aqui que todas as partes elas tenham acesso a esses dados e essa comunicação para poder acompanhar em real time aqui as movimentações que estão acontecendo. Ok? Bom, do sistema Hub Fundos, era um pouquinho disso aqui que eu queria contar para vocês, né? Eu acho que uma parte aqui muito importante também é entender como isso funciona e como que a gente está fazendo também para integrar com o sistema da Britec, porque o grande desafio aqui é a gente facilitar essa comunicação. Todo o trabalho aqui que a gente desenvolveu junto com a Britec foi para facilitar esse processo, ou seja, os clientes que hoje da Britec que estão conectados e queiram utilizar a nossa solução Hub Fundos, eles já podem fazer isso automaticamente e não vão ter nenhum desafio aqui operacional para fazer essa parte de integração. Então, vou passar aqui para o Peixoto, ele vai contar um pouquinho aqui dos módulos e falar um pouco da arquitetura sistêmica. Obrigado, Aloysio. Queria agradecer a presença de todos que estão aqui no momento, nesse evento. E eu vou iniciar falando um pouquinho, então, da parte de distribuição de fundos, de uma maneira geral. Quando a gente pensa em distribuição de fundos, a gente tem que diferenciar entre os fundos próprios e os fundos de terceiros. Geralmente, na modalidade de fundos próprios, a gente costuma utilizar uma distribuição direta, mas nada impede que seja realizado por uma conta e ordem também. Já na distribuição de terceiros, a lógica se inverte e, apesar de algumas instituições trabalharem com distribuição de maneira direta, aquela em que o administrador conhece quem são os cotistas, o mais comum é que seja feito por conta e ordem. Um ponto importante desse processo de distribuição é que cada vez mais o gestor acaba ficando livre para focar na visão da carteira. E assim ele pode transferir para quem estiver efetivamente realizando a atividade de distribuição as responsabilidades inerentes a esta função. O cenário de fundos no Brasil ele apresenta um crescimento contínuo. Em 2022, por exemplo, tínhamos 29 mil fundos, o que representava um crescimento de 29% quando olhando para 24 meses anteriores. Se a gente olhar para o número de contas registradas também, a gente tem aproximadamente 34 milhões e meio de contas. Isso representa um crescimento de 32% em 24 meses. Esse ritmo de crescimento ele exige que tanto reguladores, distribuidores, administradores, os participantes de uma maneira geral acabem buscando por novidades, assim como essa parceria agora entre a Britec e o Hub Fundos, para que possa ser possível manter um modelo que seja sustentável. Em 2018, vendo essa linha de crescimento, a Ambima ela criou um grupo de estudo e de debates referente aos fundos de conta e ordem. A Britec ela participou desse debate de uma maneira indireta, né, através de sugestões, comentários,
e conseguiu reparar que algumas dos maiores dores eram as delimitações entre as funções de gestores, distribuidores e administradores e o fluxo operacional e tecnológico, dando ênfase com certeza na parte de instituições por conta e ordem. A gente pode dizer que o fluxo de informações, como foi bem frisado pela Luísio, é algo que, se não for realizado de maneira eficiente, ele pode acabar travando o processo e tirando toda a parte de confiança dos investidores. Ok. Como a gente pode ver nesse slide, apesar do fluxo ser único, as visões e obrigações de cada participante, elas são diferentes. Cada um precisa dar um foco naquilo que lhe compete. Então, como a gente pode ver no slide seguinte, quando eu olho para o processo de uma maneira retilínea, o processo começa com o investidor buscando uma instituição, então ele acaba tendo contato com um distribuidor, que vai ser responsável por realizar um cadastro, avaliar o perfil, os produtos a que competem, registrar as ordens e controlar a posição desse cotista. O administrador, por sua vez, ele vai receber as ordens desse distribuidor, executar as operações e liquidações, controlar o caixa do fundo e passar as posições dos cotistas, manter essas posições dos cotistas controladas. O gestor ele precisa receber todas essas informações para que ele consiga, através delas, definir o que ele precisa, as atitudes que ele precisa tomar, vender ativos, comprar ativos, manter a liquidez do fundo e respeitar as políticas de investimento. Essa é uma visão bem simples do fluxo. A gente pode aprofundar um pouco mais e daí a gente vê que realmente a necessidade de sistemas que ajudem os participantes e que supram as necessidades de volume, de todo o controle, ela acaba sendo muito maior. Quando a gente vai olhar para a visão, por exemplo, do distribuidor, num primeiro momento, o distribuidor é quem vai fazer a jornada de onboard do cliente. Essa jornada ela precisa ser simples. Ela não pode dar atritos que façam que o cliente acabe se dispersando e procurando outras instituições. É necessário uma fluidez cadastral. A gente precisa permitir que as documentações, as assinaturas de documentos legais sejam feitas de uma maneira bem tranquila e que também que passe uma grande confiança para o usuário. É necessário definir também qual vai ser a mecânica de relacionamento do cliente. Então, a gente pode pensar basicamente em 3 tipos. Um autoatendimento, o cliente mesmo que vai fazer a busca da instituição e através dos meios eletrônicos ele vai realizar sua introdução na instituição. O atendimento pode ser via um agente autônomo. Em alguns casos, a gente também vai ter um atendimento via private banking, por um assessor interno, alguma coisa do tipo. Durante esse processo, uma das responsabilidades do gestor é comunicar a inclusão ao Bacen desse novo cliente. Ele precisa ter uma mecânica que possa automaticamente disparar e registrar um novo cliente que entrou na sua plataforma. Outro passo é o processo de suitability. Elaborar os questionários, definir a maneira como vai ser apresentado aos clientes, definir a classificação dos produtos, e dessa maneira possibilitar que a gente faça todo o compliance do cliente. Nessa parte, existem 2 maneiras que podem ser realizadas também. A primeira, a gente vai fazer o compliance no nível do produto, e a segunda, a gente vai fazer o compliance no nível da operação. No nível do produto, você exibe basicamente para o cliente aquilo que foi avaliado como sendo o correto para ele, e no nível das transações, eu permito que o cliente ele tenha acesso a tudo aquilo que eu tenho no meu marketplace ali de produtos, e durante a operação eu verifico se aquilo acaba por desenquadrar ou não a sua movimentação. Uma vez desenquadrado, a gente pode permitir que o cliente ele realize um processo de reavaliação. Ele pode apenas desistir do registro da operação,
ou ele pode até mesmo buscar se declarar como qualificado, profissional, assinar todas as documentações necessárias e seguir com as suas operações. Uma outra preocupação do distribuidor é informar ao administrador que existe esse novo cliente. Ele tem que passar as informações, mesmo que, quando a gente pensando no caso de um ponto de ordem, informações limitadas para que esse cliente não possa ser identificado. Mas ele precisa fazer esse registro desse cotista no administrador, mais uma integração. Como no processo por conta e ordem, o distribuidor precisa controlar algumas informações que o administrador não terá acesso, ele vai buscar também a fazer o termo de adesão, o termo de ciência e risco, e nesse ponto cada modelo e cada instituição possui um modelo próprio. Pode ser uma assinatura digital, uma digitalização de documentos, entre outros. Lembrando que ele precisa ser uma maneira facilitada. O distribuidor também precisa se preocupar com o processo de liquidação financeira, como bem frisado pela Luísa. Ele precisa enviar os recursos para uma conta, e esses recursos não podem ser enviados de forma direta para o seu administrador. Então é necessário que o recurso seja feito através de uma conta transitória interna e posteriormente liquidado diretamente com o distribuidor, com o administrador, desculpa. O gestor precisa informar para que ele possa ter visão do fluxo de uma maneira direta do caixa. Outro fluxo que se concentra em grande parte no distribuidor é avaliar a disponibilidade de saldo do cliente. Nessa parte, a preocupação é que não seja possível ao cliente registrar ordens caso ele tenha um bloqueio de parte de sua posição. Por exemplo, um bloqueio judicial, sem JUDE. A plataforma Britec, nesse sentido, ela permite um controle através de uma gama de APIs que se conectam direto com o Bacen-JUDE e facilitam todo esse processo. Outra preocupação do distribuidor é validar o controle de saldo mínimo. Uma operação que, num primeiro momento, ela era parcial, um resgate, por exemplo, após uma variação de queda do cota do fundo, e respeitando esse saldo mínimo, ela precisa, às vezes, ser convertida num resgate total. O sistema também tem que ter uma capacidade de fazer algo do tipo, como o Britec. Quando o cliente registra uma ordem, geralmente ele espera um financeiro líquido. Cabe ao distribuidor fazer o cálculo de tributos, IR, OF, e saber o valor bruto que ele precisa solicitar ao administrador. Uma outra preocupação é o processamento das posições. É necessário que diariamente sejam processadas as posições, gerando assim uma visibilidade para o cliente do que ele tem líquido e até mesmo do que ele precisaria resgatar em impostos no caso de possíveis resgates, e também para as operações de come-cotas, né? A compensação de prejuízos é uma outra atividade que pode ser atribuída ao distribuidor no caso no caso de conta e ordem. Visto que a posição dos clientes pode receber benefícios fiscais, né, no caso de prejuízo de fundos de mesma classe tributária, mesmo que em gestores diferentes e em administradores diferentes, causando assim uma eficiência muito relevante para os clientes. É necessário também, ou melhor, recomendado, que seja reconciliado a posição bruta tanto do distribuidor e do administrador após todos os processos. Que a gente precisa lembrar também que o administrador, apesar de tudo, ele continua como responsável legal por essas transações e pela manutenção do fundo. No caso de come-cotas, tem uma outra preocupação. O sistema ele tem que ser capaz de demandar o administrador de um resgate de uma maneira diferenciada, porque a operação de um come-cotas, ela não vai respeitar os prazos e a mecânica do fundo, ela tem que respeitar o prazo da receita. Então, ela tem que ser diferenciada daquilo que a gente vê normalmente nas operações do dia a dia. Os tributos que geralmente eram exclusivos do administrador, no caso do conta e ordem, passa a ser uma função do distribuidor.
E junto com essa parte, nós temos também daí as responsabilidades. Por exemplo, a financeira passa a ser uma obrigação do distribuidor, que vai ter que ser integrado com o SPED, a declaração de imposto de renda definida na fonte, né, a DIF, que vai ser enviada para a Receita. O distribuidor ele tem que ser capaz de gerar comprovantes de rendimentos que vão ser enviados para os clientes, relatórios, consultas, extratos do cliente, e mesmo questões como rentabilidade e demais informações solicitadas. Indo para a visão do administrador, esse ele tem que ter algumas outras preocupações, tais como, no caso do processo de conta e ordem, ele vai ter que fazer a captura das ordens e transformá-las nas operações. Isso pode ser realizado via API, upload de arquivos, de uma maneira que ele receba esses boletos no decorrer do dia, no caso de uma casa que seja integrada, distribuição e administração conjunta. Essas ordens elas podem ser colocadas via um portal, por exemplo, vai depender muito da estrutura dessa instituição. É necessário também um canal para uma captura das operações de come-cotas, respeitando essa diferença que a gente já citou, que no caso essas operações elas têm toda a particularidade delas, específicas, então ela não pode entrar de uma maneira comum e ela vai seguir um fluxo diferenciado também. É preciso que o administrador faça o processamento, né, dos fundos, uma posição bruta do cliente, para que a gente possa acompanhar e consolidar cada boleta. E no caso, como a gente viu, a quantidade de fundos é muito grande, a quantidade de cotistas é muito grande, o volume desses processamentos, dessas operações ele é elevadíssimo, e então o sistema ele precisa ter uma capacidade de processamento que mantenha uma fluidez de todo o processo, evitando gargalos operacionais. Outra parte que o administrador vai ter que tomar cuidado são as movimentações de eventos, então dividendos, amortizações, e como o processamento do fundo é dele, ele que vai ser obrigado a calcular essa parte e repassar depois para o distribuidor, para que ele possa quebrar isso por cada investidor. A liquidação das movimentações também vai ser realizada no administrador, né? Então, aplicações, resgates, e após essas liquidações, ele precisa devolver para o distribuidor o que é referente a cada cliente para que o distribuidor possa fazer essa distribuição de recursos. É necessário também uma canal de liberação direta com o gestor, para que o gestor consiga confirmar o saldo de extrato de caixa e realizar, assim, as funções e manutenção de uma gestão eficiente do fundo. A exportação de posições passivo do distribuidor também é necessária, assim, para segregar cada agente, o montante pertinente ao que ele é distribuído, e, por fim, o administrador ele precisa fazer todo o cálculo de taxas, que seja administração, rebate, fundo, que vai ser repassado diretamente para cada cota do fundo e pago diretamente aos distribuidores. Olhando para a visão dos gestores, os gestores ele precisa capturar então as informações de caixa, movimentações previstas, realizadas, saber se existe uma necessidade de comprar, vender ativos, e assim garantir uma liquidez do fundo. Precisa receber também os valores de cotas após os processamentos. E precisa receber a posição dos ativos detalhados para que o administrador e o custodiante, para ter garantia de que o administrador e o custodiante fizeram as liquidações necessárias. Isso cai bem no fluxo que o Aloysio apontou para a gente também, uma facilidade enorme para os participantes, simplificar o acompanhamento desse fluxo de liquidação. Isso é um grande benefício que essa parceria entre o sistema da RTM e da Britec possibilita para os seus usuários. O gestor também é comum fazer um processo de espelhamento, onde ele faz o processamento da carteira, apura os indicadores, e no final do dia ele recebe do administrador e do custodiante uma amostra consolidada, geralmente usando padrões Ambima, e possibilita que ele faça então uma reconciliação daquilo que ele calculou e daquilo que ele recebeu.
É necessário também que ele receba a movimentação de passivo para determinar o risco de liquidez e lembrando sempre que a responsabilidade nesse caso é compartilhada entre o gestor e o administrador. E por último, eu acredito que ele tem que realizar um enquadramento legal e gerencial, observando sempre as políticas de investimento do fundo. A plataforma Britec, ela possui uma suíte completa de APIs, o que permite aos usuários realizar o cadastro de investidores, instituições, fundos, registrar ordens, aplicações, resgates, solicitar informes de rendimentos, integração, realizar a integração junto ao Bacenjude e conseguir extração de informações que permitam a elaboração de relatórios dos mais diversas necessidades eh, dos clientes finais. Dada a necessidade em se manter um fluxo constante nesse processo de integração e operações, a parceria entre Bitec e a RTM possibilitou uma melhoria direta aos usuários das plataformas, gerando ganhos operacionais e segurança em todo esse processo. Acredito que agora o Fiore pode nos explicar de uma maneira melhor o que foi desenvolvido na plataforma Bitec nesse processo de integração e integração entre os sistemas. Fiore, por favor. Obrigado, Michel. Olá, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Luiz Fiore, eu trabalho na Britec na área de desenvolvimento e eu gostaria de agradecer a todos que estão participando desse webinar. É muito importante para a gente poder mostrar aquilo que a gente tem trabalhado, aquilo que a gente tem feito nos últimos tempos. Há uns meses nós estabelecemos uma conversa com o pessoal da RTM, porque a gente queria integrar os nossos dois sistemas, né? Então, já agradecendo a Luiz e toda a equipe, o trabalho foi sensacional, a gente teve uma parceria muito forte, muito grande desde o início, né? E foi isso que possibilitou a gente ter chegado nesse resultado que a gente tem hoje, né? Nós desenvolvemos uma plataforma, né? E eu queria dar uma visão sistêmica daquilo que foi construído para que vocês saibam, né? Como que a gente está preparado para integrar a plataforma Britec com a plataforma da RTM. Nós construímos um sistema multi-empresa. O que é um sistema multi-empresa? Significa que é um sistema que todos os usuários, todos aqueles que acessam o sistema, eles acessam uma versão única daquele sistema. É uma versão que constantemente cresce e constantemente recebe melhorias, né? Promovidas, pedidas, elencadas por todos os participantes, né, daquele sistema e também por toda a empresa, e todo mundo se beneficia tendo sempre uma versão atualizada, uma versão constante, uma versão estabilizada, né? Obviamente que a gente toma todas as precauções para que haja sempre uma segregação, né? Isso é uma premissa básica, ou seja, que apesar de ser um único sistema, sendo multi-empresa, mas que cada empresa tenha uma visão apenas das suas informações. Cada empresa tem o seu conjunto de usuários, cada usuário tem uma visão que pode ser segregada ou não, mas cada empresa obrigatoriamente só vê as informações referentes ao seu domínio, ao seu escopo de informações. E, obviamente, essa plataforma ela foi pensada e preparada para um produto por conta e ordem, né? Já que o grande foco dele seria inicialmente os distribuidores, né? Ou seja, seriam aqueles players que estariam captando movimentações, ordens dos seus cotistas, né? Conforme identificado aí no passo 1. E essas informações, essas ordens, elas vão para dentro da plataforma Britec num módulo de passivo que a gente chama de Atlas TAS. Aí é que entra a plataforma nova que a gente criou, né? Um sistema que a gente batizou de Atlas Hub. O que faz esse sistema? Ele fica varrendo a base de dados, claro, né? Através de endpoints, de APIs, né? Ou seja, tudo muito bem segregado, né? Então, ele fica varrendo as informações de aplicações e resgates que foram inseridas dentro da parte passiva da plataforma Britec e, mediante essa varredura que acontece de segundos em segundos, ele captura essas informações e joga para dentro desse sistema centralizador que a gente tem, que é o Atlas Hub. A partir daí,
ele vai e se comunica também através de APIs e endpoints com a camada de serviços da RTM e faz o envio dessas ordens que foram inseridas no sistema de passivo da Britec. E obtém o retorno lá da RTM e atualiza um status. Todo esse processo, pessoal, ele é um processo para ser feito sem a interferência do usuário, né? Ou seja, é um processo STP que a gente chama, processo direto. Mas, obviamente, a gente criou um dashboard, né, um painel de controle dentro do sistema para que o usuário pudesse, se necessário, verificar, né, se houve a integração, se está tudo direitinho. Claro que a gente desenvolveu um sistema também que tem tolerância a falhas. O que significa isso? À medida que o sistema ele vem capturando informações do sistema, da plataforma Atlas e enviando para a RTM, a gente pode pensar assim, putz, caiu a internet. Então, o sistema Atlas Hub, ele represa as informações, vem represando, e à medida que essa conexão com a internet ela é estabelecida e a gente pode novamente acessar os serviços da RTM, ele envia todo aquele lote que estava parado, pega todo o retorno e atualiza dentro do painel de controle que ele tem. Todo esse sistema ele foi pensado para ser automático, né? Ele trabalhar diretamente, sem intervenção do usuário, mas, obviamente, ele possui os painéis que permitem esse controle. A gente também pensou em situações corriqueiras do dia a dia, né? de um back-office de fundos. Por exemplo, o cliente ligou de manhã e ele pediu para fazer uma aplicação, né? Isso acontece lá dentro do canal de distribuição, pediu para fazer uma aplicação, ele teria, por exemplo, até 2 horas da tarde para mandar o dinheiro, né, para fazer aquela aplicação, ele perdeu essa janela, né? Então aquela aplicação vai ter que chegar e vai ter que ser excluída, e o sistema AtlasABRI também está preparado para fazer esse tipo de controle. Se ele percebe que uma operação foi inserida às 10 horas da manhã, e depois ela teve que ser excluída do sistema Atlas TAS, porque ela não recebeu o financeiro para poder fazer a liquidação, ele também vai comandar uma operação de exclusão lá para a RTM, ou seja, sempre mantendo a integridade entre aquilo que tem de ordens, movimentações, dentro da plataforma Britec, com aquilo que foi enviado e tratado para a plataforma RTM. Lembrando daquele fluxo todo que o Aloysio comentou com a gente, né? A ideia é que a gente consiga fazer a integração entre a ponta do distribuidor e todos os demais participantes desse ecossistema. Então, tudo isso foi desenvolvido com uma tecnologia bem recente, uma tecnologia bem nova. Nós desenvolvemos um produto zero, né? Então tomamos todos os cuidados. E a gente já fez bastantes testes com o pessoal da RTM e já estamos começando também a fazer testes com clientes comuns entre Britec e RTM, para que a gente já tenha essa solução operacional a partir de agora, pessoal. O que eu queria falar é isso, mais uma vez eu agradeço a todos, e agora a gente abre para as perguntas e respostas de vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Muito legal, Fiore, Peixoto, Aloysio, super obrigado aí pelas explicações. Acredito que tenha ficado claro para todo mundo. Vieram algumas perguntas aqui, vou aproveitar esse tempinho de Q&A para fazê-las. Acho que a gente até cobriu algumas que surgiram aqui, mas eu acho que faz sentido a gente retomar, finalizar aí, deixando mais explícito ainda o que é o benefício, né, e as respostas aqui para algumas das perguntas. Então, vou encaminhar aqui a primeira para vocês, que foi feita pelo Gabriel, tá? Considerando o processo dos distribuidores no envio das ordens de integralização, qual será o grande benefício para as instituições? Acho que eu saberia responder, mas vou deixar a bola com vocês aí. Eu acho que eu posso puxar essa, depois se o Fiore ou o Peixoto quiser complementar também, fique à vontade. Bom, acho que o grande benefício aqui, a gente pode trazer até um exemplo aqui, né, de um distribuidor, porque um distribuidor hoje que faz a distribuição aqui de fundos de diversos administradores, ele tem um desafio muito grande. Se a gente pegar um exemplo aqui, né, um distribuidor que trabalha com 10 administradores, se diariamente ele recebe ali 1.000 operações, seja de aplicação ou resgate, e está distribuído entre esses 10 administradores, ele vai ter que fazer um filtro
vai ter que separar essas ordens e encaminhar no formato e no layout específico de cada administrador. E aí tem administradores que têm um sistema próprio, e aí ele tem que ir lá no sistema do administrador, registrar as ordens, receber o arquivo retorno, boletar para depois mandar o financeiro. Em alguns casos ele tem que mandar o e-mail, e aí ele tem que encaminhar esse e-mail, aguardar o retorno para depois ele mandar o financeiro. E tudo isso, o tempo é um grande desafio aqui, né? Pensando num fundo, por exemplo, que fecha às 14 horas, e a gente tem um limite, né, até pelo próprio Banco Central, para envio da TED até às 17, a janela aqui de operacional aqui, ela é muito curta, né, para que ele possa concluir esse processo nesse tempo. E o risco operacional dele aumenta. Né? Num processo aqui automatizado via Hub Fundos, ele tem a possibilidade de se conectar via API, encaminhar as operações via um arquivo SFTP, ou até mesmo encaminhar essas boletas no próprio sistema, e aí dependendo do tamanho, do grau, né? Mas pensando numa instituição que se conecte para a API, automaticamente, ao longo do dia que ele for recebendo as boletas, o sistema já vai encaminhando automaticamente para a contraparte, seja ali, né, sensibilizando o sistema do administrador, do distribuidor, do gestor, custodiante, e ele consegue, ao longo do dia, ir acompanhando essas operações. Assim que elas vão sendo confirmadas, ele já pode ir encaminhando o valor financeiro, e se ele tiver integração via clearing, via B3, ele só aguarda a confirmação da ordem e nem precisa fazer o financeiro. Então, ele tem um benefício aqui, né, de reduzir o risco operacional e também encurtar algumas etapas aqui do processo dele, além de passar a ter transparência da ordem, né, do início ao fim. Então, ele consegue saber ponta a ponta, onde que está parado, se a ordem ficou parado lá no gestor, ele consegue acionar o gestor para saber o que aconteceu, para que ele consiga fazer o processo ser concluído e evitar que a boleta não seja realizada naquele dia. Tá? Fiore e Peixoto, se quiserem me complementar, fique à vontade. Não, Luiz, eu acho que a tua explicação foi perfeita. Eu também enxergo esses como sendo os grandes benefícios e tá excelente a resposta. Boa. Peixoto, quer fazer algum comentário? Não. Só lembrando já do que o Alísio disse e que o Fiore também, no caso de um erro possível da integração, no caso dos sistemas Britec, o processo de cancelamento desse fluxo também será automático, né, Fiore? Correto, Michel. O processo é automático, porque a gente sempre sincroniza a base de ordens, aplicações e resgates da Britec com o que está sendo enviado para o RTM. Então, se a gente pesquisa são não só as novas operações que foram inseridas ao longo do dia, mas sim aquelas que sofreram uma exclusão para poder mandar um comando para a RTM excluir aquela operação. Legal, pessoal. Já que a gente está falando de benefícios, né, tentando elucidar aí de forma bem prática, veio uma outra pergunta aqui do Carlos, questionando quais são os benefícios da liquidação de cotas com a integração via B3. Legal, acho que vou puxar essa aqui também, mas depois podem me complementar. Olhando o processo via B3, né, quando a gente pensa no ciclo da operação, ela tem duas etapas, né? O primeiro, o envio da ordem, e depois o processo de liquidação. Hoje as instituições têm duas formas de fazer a liquidação. Ela poderia optar de fazer via clearing. Hoje a única instituição no Brasil autorizada a fazer liquidação é a B3, né? E ela tem a opção também de fazer via TED, que é o modelo tradicional, pensando nos fundos contra ordem, hoje uma grande parte opta por fazer esse processo via TED. Né? Então, qual é o grande benefício que ele tem? Reduzir uma etapa aqui no processo operacional. Né? Quando ele se ele tiver integrado via clearing, ele não vai precisar comandar o envio da TED, ele vai poder, né, assim que a ordem for confirmada por todas as partes, ela é enviada para a B3, ela entra no ciclo de liquidação e automaticamente ocorre um débito, né, na parte e credita a contraparte. Sempre vai acontecer esse fluxo e aí diariamente, né, e durante esse processo é possível acompanhar todo o status e processo da liquidação via sistema.
para o gestor é um grande benefício, ou até mesmo, né, para as outras contrapartes, mas falando principalmente do gestor, que ele é responsável pela gestão do caixa, do fundo, porque aí ele tem previsibilidade da chegada do recurso financeiro. Então, ele tem total autonomia, considerando que ele vai fazer ali, às vezes, a compra de um ativo de renda fixa, ou até mesmo de renda variável, ele tem total autonomia para fazer as operações ali, para fazer o gerenciamento do caixa dele ao longo do dia, sem ficar com a preocupação de aguardar a primeira chegada do recurso financeiro, para depois executar qualquer tipo de transação, para não correr o risco de ter inadimplência na conta do fundo. Legal, Luiz. Fiore, Peixoto, querem comentar também? Acredito Sim, que eu foi achei perfeito. Cobriu, né? E eu acredito que também é mais um ponto que a gente está mostrando aqui, né, nessa solução conjunta, né, que ela automatiza mais um pedaço do fluxo, né? Eu acho que isso é muito importante para que a gente tenha sempre processos automatizados e repetíveis, eles são processos controlados, né? Então é muito bom que a gente tenha essa possibilidade de deixar cada vez mais processos automatizados e, consequentemente, mais garantidos contra falhas, né? Acho que vale bem a pena a gente frisar isso. Legal, Fiore. E Mandara, a gente está chegando aqui no finalzinho do webinar, mas eu acho que ainda consigo encaixar mais essa pergunta. O Fiore comentou ali no final da fala dele, mas eu acho que é uma pergunta bem relevante, feita aqui pelo Bruno. Se o sistema já se encontra em produção e se já existem clientes utilizando a plataforma. O Fiore falou ali rapidamente, mas eu acho que vale a gente reforçar. O nosso processo de integração entre Britec e RTM, ele está em testes em um cliente beta, né? Então a gente já tem a solução toda desenvolvida, ela está toda já publicada, vamos dizer assim, e ela está numa fase de testes com um cliente beta para a gente poder realmente fazer todos os ajustes finos necessários, mas a gente considera isso como se fosse uma pré-produção, na verdade, né? Então sim, a gente já tem um calendário para poder ter essa versão em produção bem rapidamente. E lembrando, né, que todos os interessados, eles podem procurar o seu canal, seu representante do canal de vendas da Britec, para poder já tirar todas as dúvidas em relação às negociações e também projetos de implementação da solução já a partir de agora, pessoal. Legal, Fiore. Eu vou comentar um pouquinho do lado da RTM aqui, tanto o sistema aqui de portabilidade quanto de integralização, a gente já está com ele em produção. Portabilidade, a gente já está com grandes distribuidores e administradores utilizando o nosso sistema, então a gente já tem uma volumetria, já consegue mensurar aqui, principalmente com relação a prazos, a encurtar etapas, a gente já validou todo o processo, então o sistema já está disponível e, como o Fiore comentou, a gente está em fases finais aqui para já começar, junto com clientes da Britec, para avançar nesse processo também. Tá? Pô, pessoal, muito obrigado. Acho que eu deixo aqui como slide final um agradecimento geral aí, não só a vocês palestrantes, a todos que estão com a gente aqui até o final desse webinar. Se vocês puderem avaliar aqui a participação e a colaboração de todos, vai sempre incrível para a gente trazer cada vez melhores conteúdos aqui para o nosso canal. E é isso, deixo aqui meu obrigado. Demos um overview aqui na solução e na parceria como um todo entre Britec e Hub Fundos. Se ficou qualquer dúvida, contato da nossa equipe comercial está aqui no chat. Qualquer página de comunicação aí da Britec ou do próprio Hub Fundos aí da RTM, podem entrar em contato que a gente vai esclarecer, tentar entender junto com vocês aí necessidades e o que a solução e a integração aí pode cobrir. Beleza, pessoal? É isso. Desejar a todos aí uma excelente semana e obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau, gente.